atuação na área de combate à corrupção, irá ministrar palestra sobre o programa de integridade por meio de inteligência artificial no contexto de Smart, SATs e SG. Bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão animados? O título é um pouquinho grande, vocês acharam? Tem uns 50 conceitos em uma frase só. Peraí, deixa eu botar pra passar. A gente vai fazer um pouquinho de teoria, tá? Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês na prática, para vocês verem que realmente já existe. Tem muita gente utilizando e tem várias pessoas já premiadas. Vocês já viram a utilização de inteligência artificial no legislativo alguma vez? Sim. Sim? Qual área? Opa, melhorou? Qual área vocês já viram? Produção de texto. Hã? Produção de texto. Produção de texto, tá. Então, eu vou começar aqui minha apresentação, depois a gente vai ver na parte. Está aparecendo aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre programas de integridade por meio de inteligência artificial no contexto de Smart Cities e ESG. Eu acho que vocês já sabem, né, que no Brasil a única cidade que está entre as 70 do mundo é São José dos Campos com o perfil de cidades inteligentes. Quando a gente fala de cidades inteligentes, muitas pessoas pensam na questão da tecnologia. Só que o perfil de cidades inteligentes ele evoluiu muito. A gente tem uma visão hoje um pouco mais humanizada da cidade inteligente, porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes você tem ali um município em que ele vai contratar um ônibus elétrico, por exemplo, só que o ponto de ônibus simplesmente é aquele pauzinho de árvore ali. Ele está humanizado, tem plano diretor, né? Então a gente tem 26 planos municipais que eles são planos obrigatórios. E muitas vezes os municípios não fizeram seus planos. Alô, alô? Olha, agora ficou melhor. Eles não fizeram os seus planos básicos municipais e eles já querem fazer o investimento em cidades inteligentes. E muitas vezes você vai ter lá o tribunal fazendo um apontamento dizendo, olha, você não fez a análise de viabilidade econômica para que isso de fato aconteça. E também tem uma realidade brasileira que é o plano diretor, muitas vezes, ele não foi atualizado, ele não foi repensado, ele não está dentro da legislação da forma realmente de um georreferenciamento daquela região para propor ações de cidades inteligentes. Não sei se vocês já tinham pensado um pouquinho nisso, mas hoje no Brasil tem muita essa relação, tá? Várias cidades ainda que não possuem os 26 planos municipais obrigatórios e que aí querem focar num plano de cidade inteligente que muitas vezes não consegue ter continuidade. Qual que é o lado bom de você investir em cidades inteligentes? Você aumenta, sim, a arrecadação porque você gera mais emprego, você contrata mais. O Estado, ele é o maior empregador e ele é o maior pagador. Então, não tem empresa nenhuma que terá um porte financeiro no Brasil maior do que o Estado brasileiro. Então, quando a gente fala que o município está investindo em alguma área, que é uma agenda mundial, a chance dele gerar emprego e renda é muito forte. E eu não sei se vocês sabem,
Mas quando a gente fala do legislativo e do executivo, existem vários planos internacionais e vários recursos internacionais focados na área de cidades inteligentes, ODS e ESG. Então, quais são aí as grandes ações, né, que todo município passa por adversidades constantes? Saneamento, planejamento urbano, geração de transição de energia, atendimento cirúrgico, distribuição de medicamentos, qualidade da educação, segurança pública, participação social, riscos e desastres e enfrentamento de endemias e pandemias. As inteligências artificiais hoje, elas atuam em todas estas áreas. Sozinhas as inteligências artificiais vão resolver tudo? Não precisa do ser humano. Mas qual que é a ideia? A ideia é que tudo que seja repetitivo, que tudo que seja operacional, possa ter um braço de inteligência artificial. Por quê? Porque ela usa um grande número de dados em uma escala muito grande, com dados de origem e fonte. Isso é importante porque você limita a fake news, você tem um dado mais seguro e você consegue fazer um acompanhamento de 100% das ações. O ser humano, ele faz por amostragem. A máquina faz 40, 50 robôs, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então isso é um diferencial muito grande e vocês vão ver comigo aqui juntos. Eu vi várias pessoas comentando aqui sobre a questão de Tribunal de Contas. O que é interessante vocês pensarem? Não tenham medo de Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, ele também precisa, às vezes, ter uma instrução e uma argumentação do Executivo e do Legislativo. A gente, quando fala em gestão pública, a gente tem os 7 E's da gestão pública, que é economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, ética, execuibilidade e equidade. A execuibilidade é muito importante. Quando eu falo assim, para um município como São Paulo, é obrigatório ter ponto eletrônico em todas as UBSs, em todos os hospitais. Financeiramente isso faz sentido? Não. Se eu não cumpro 100% desses indicadores, eu não estou avaliando os médicos? Não necessariamente. E eu ter um ponto quer dizer que os médicos estarão lá presentes? Não necessariamente. Quantas e quantas fraudes não tem lá no dedinho eletrônico, né? No dedinho de silicone? Então, às vezes, aquela ideia de você pensar em algo não é, às vezes, execuível. E você ter a argumentação no executivo e no legislativo mostrando isso é importante, tá? Vou dar um exemplo. Uma vez um tribunal, eu já dei palestra em todos os tribunais de contas do Brasil. E uma vez um tribunal, lá no Maranhão, ele passou por uma situação muito específica. Teve uma ação da Polícia Federal em que mostrava que tinha uma irregularidade das marmitas. E aí teve ação de tribunal, e isso que acontece? Não existia essa irregularidade. Quando a gente fazia os cálculos, as regiões indígenas, aonde estavam as escolas, se você fizesse o cálculo, realmente é aquele cálculo maior, porque a alimentação era diferenciada e a distância também. Então não tenham esse receio. Todos os órgãos podem falhar, né? Então é importante que a gente tenha um segundo, terceiro olhar. E a inteligência artificial ajuda também nisso, na instrução de defesa, né? Não só no opinativo punitivo. Aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Quantos aqui são ganhadores? Tá bom. Então vamos fazer uma brincadeira assim. Estiquem a mão o máximo possível para frente. Eu sou o controle, eu sou o programa de integridade. Todo mundo esticou o máximo? Sim? Tá. Agora estiquem mais um pouquinho. Todo mundo esticou mais um pouquinho, não é? É porque acontece. Esse é o controle. É para você ser mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo. Se eu não falar para você, você pode ser mais econômico. Dificilmente você será. Porque você acha que você já fez o seu máximo. Se eu não falar, olha, o seu órgão pode ser mais ético. Talvez você fale, não, mas ele já é ético o suficiente. Ah, mas tem ouvidoria? Tem compliance? Tem corregedoria? Tem controladoria? Não, ele ainda não é. A E e a CM3, que é o nível máximo de área de auditoria, às vezes não. Então essa percepção é muito real. O órgão de controle, o programa de integridade, hoje poucas câmaras existem de fato uma controladoria de câmara, pouquíssimas. Poucas câmaras hoje usam uma perícia técnica especializada para ajudar na CPI, mas já existem várias do Brasil que fazem. Então, quantos eles já estão avançados referente a outro? Porque o que é legal? Quando a gente usa inteligência artificial,
a gente tem 3 momentos, tanto no controle quanto no perfil de inteligência artificial. A gente tem um quadro, tá? Qual que é o controle preventivo? Aí na formulação, quando você começa uma licitação, por exemplo, se já existe um conluio entre os sócios, a inteligência artificial vai pegar. É mais difícil o ser humano conseguir verificar isso, mas é possível. Vocês vão ver comigo, vocês vão ver que funciona. Quando a gente, isso chama controle preventivo, que é naquele momento em que as pessoas estão fazendo um conluio. No momento concomitante é o quê? Na hora que está acontecendo uma obra, começou a se entregar o material da obra. Se o material não é o que foi pedido, não está de acordo com o edital, ele é o concomitante, fiscal do contrato, gestor do contrato, vereador da cidade, controle social, todas as pessoas podem ali fazer um apontamento, uma denúncia, ou uma reclamação que seja, em relação àquela obra que está muito tempo parada e às vezes está se desperdiçando o material que foi entregue ou não foi entregue a contento. E o posterior é o que todo mundo conhece, que é o que dá mais jornal, depois que já aconteceu tudo de errado e dá aqueles milhões. Para vocês entenderem, tá? Eu já fui auditora geral de São Paulo, já trabalhei em vários lugares. Tem mais de 150 auditorias, tem mais de 600 milhões de devolução horária. Quando a gente põe um jornal, dá aquela capa, é muito legal. Só que ali, entre aspas, é uma falha nossa. Por quê? Teve vários momentos para parar antes e não foi parado. A inteligência artificial ela tem uma vantagem, que é o modelo preditivo de ação. Não sei se vocês já viram um filme. Tem um cara que ele é muito bonito, eu sempre esqueço o nome dele lá, A Gauli. Eu esqueci o nome dele lá, é um bonitinho. E aí é o que faz Missão Impossível. Ele tem um filme que é sobre o crime, é o Tom Cruise. Antes de acontecer o crime, ele já vai parar a ação. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Na hora que ela vê uma empresa que foi punida em qualquer município do Brasil, que está indo no seu município, ela faz alerta. Aquela empresa que foi punida lá no Macapá está na sua cidade. Não contrate com ela, porque lá já tem trânsito julgado. Não é permitido. Então, isso é uma vantagem enorme. Entendeu? Só para vocês entenderem o que é o modelo preventivo. Eu gostei que a maior parte que respondeu foi o homem. Achei interessante. Tem uma linha, pessoal, que eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que é uma linha da ONU. Chama-se Corruption Free. Que é o quê? É como se eu monitorasse 100% do tempo toda uma prefeitura. Vocês acham que existe isso no Brasil? Existe. Campo Grande. Foi até ganhou esse ano o prêmio Latam de utilização de inteligência artificial em duas premiações, tá? Uma é melhor... Hã? Pode procurar na internet. Uhum. Eles monitoram 24 horas por dia todas as contas de governo, todas as secretarias e toda a linha de gestão e governança. Inteligência artificial. Uhum. Vou colocar lá a nossa cidade. E aqui que é legal, muitas pessoas pensavam que isso não é possível. Deixa eu ver se está na internet, se tiver eu coloco, Campo Grande, prêmio Latam Digital. Prefeitura de Campo Grande concorre ao prêmio Latam, eles ganharam, né? Faz a governança e toda a parte de gestão pública de monitoramento por inteligência artificial. Isso é muito legal, por quê? Quando você tem isso, você consegue tanto fazer instrução de contratação, como você consegue avisar e alertar qualquer unidade que tenha de errado ou irregularidade. Então, assim, às vezes a gente pensa que no Brasil não tem algumas coisas, mas já tem várias. Então, esse é um manualzinho, só para vocês ouvirem falar. E aqui vamos ver só... vou mostrar para vocês rodando uma outra forma, tá? Mas só para vocês entenderem. Vocês estão vendo ali no cantinho? 129 ações. Ali assim, existem 129 empresas punidas nessa prefeitura que não poderiam ser tudo contratadas. Aí ali, CNPJs apenados. Existem 5 contratações de empresas que não poderiam ter sido contratadas porque estão apenadas em algum município ou estado do país, entendeu? Então isso é uma vantagem muito grande. Porque a gente consegue, entre aspas, tá? Quando está na mão de um órgão de controle, ele vai ser punitivo.
Quando isso está na mão do legislativo, ele vai abrir CPI, ele vai mandar uma proposição para a prefeitura, ele vai mandar um alerta, ele vai encaminhar, ele vai mandar para a ouvidoria, para a chefe de gabinete, então tem que dar um jeito, certo? Ou vão abrir uma CPI, ponto final. Quando está no executivo, ele vai pela controladoria tentar corrigir dentro da gestão. Então, aquela empresa não pode, por exemplo, renovar aquele contrato. Ou vai se quebrar aquele contrato, por exemplo. Existem várias possibilidades de ação. A gente fala que isso é cortar na própria cara, que é o quê? Eu corrijo dentro do mandato. A ideia da inteligência artificial vinculada ao programa de integridade, ela está muito com o viés de que, se você pudesse não errar, você aceitaria fazer certo? Entendeu? A verdade é essa. Se eu te desse toda a possibilidade de você ter a melhor gestão, você acertaria? E no Brasil, várias unidades estão fazendo isso. Vários municípios, capital também, e várias câmaras, tá? Por isso eu gosto de mostrar. Aqui embaixo ele é muito legal, que é o quê? É a ordem cronológica de pagamento. Então você consegue ver quais empresas estão sendo favorecidas, por exemplo, no ano eleitoral. Por que tais empresas estão sendo pagas antes se não estão cumprindo a ordem cronológica? Isso é um problema, tá? Outra coisa que a gente consegue ver, a evolução patrimonial, por exemplo, uma questão, a gente consegue ver os gastos, por exemplo, com comunicação no ano eleitoral. O quanto se gastou comparativamente com os 3 últimos anos. Então, tem muita ação que serve tanto para o eleitoral quanto para a gestão, tá? Isso também é uma coisa legal. Vocês estão vendo essa partinha aqui? Essa partinha aqui é assim. Você digita um CNPJ e vai aparecer todo o grupo societário, contador, advogados, quais são as relações que aquela pessoa tem para você poder caracterizar uma irregularidade ou não com materialidade. O Brasil tem uma grande falha que é o quê? A ausência de materialidade na documentação. A inteligência artificial ela faz essa busca para gerar uma materialidade para quem está numa CPI, por exemplo, ter segurança do que vai falar, ter segurança do que vai perguntar e não perguntar coisas aleatórias, perguntar com direcionamento. A mesma coisa, quando eu vou propor uma ação, eu sou um candidato, por exemplo, eu já sei que tipo de irregularidade tem no meu município, eu já sei que tipo de falhas eu tenho em saúde, educação, eu vou criar um plano de governo. É muito mais fácil eu criar em cima do que eu já sei que é uma falha? Né? Não tem muito mais chance de eu acertar e ter pertencimento com a sociedade, porque o que elas realmente necessitam é o que falta. Às vezes, dentro da gestão, a gente não pensa. Essa inteligência aí é bicho. Não, vocês vão ir rodando, eu trouxe para vocês, tá? Vocês estão vendo essa parte aqui? Essa parte aqui é uma parte que eu particularmente gosto muito. Então, o quê? Existem algumas irregularidades que vocês já sabem, tá? Merenda, uniforme, remédio, né? E todo mundo sabe que existe, só para vocês entenderem, assim como existe boa prática na corrupção, boa prática na gestão, também existe boas práticas na corrupção. Então elas são sempre iguais. Quando eu pego um perfil de uma empresa que ela às vezes faz um tipo de compra, por exemplo, de percentual para uma venda que ela faça uma câmara ou uma prefeitura. Quando você vai verificar isso, aquela empresa ela faz o mesmo tipo de irregularidade em diferentes lugares do Brasil. Aquele tipo de ação de merenda, ela é igual em todo o Brasil. A fraude do Bolsa Família de um homem com 3, 4, 5, 7 filhos sozinho, ela é igual no Brasil inteiro. Então existem perfis de trilhas que ela é igual em todo o Brasil. Isso é muito legal quando a gente pega aquela grande operação. Vocês olham assim e falam, nossa, mas aqui na minha região foi 4 prefeitos uma vez, né? Não tem isso? São essas grandes operações. Você pega uma mesma irregularidade, ela tem o mesmo perfil. Ela é feita por inteligência artificial, por quê? Porque ele consegue fazer um mapeamento muito mais rápido. E que também é interessante. Às vezes você tem um partido político, não importa qual seja ele está sendo nutrido ali por algumas empresas. Aquele partido perdeu. Aí você vai verificar que essas empresas, elas migraram para o mesmo partido em uma outra região. Tá? Então esse apadrinhamento político também dá para a gente mapear muito bem aonde aquelas empresas estavam numa região e para onde elas foram, se eram os mesmos partidos ou não, e que tipo de contratação foi feita posteriormente. Essa linha aqui da frente, ela tem mais a ver com a efetividade da política pública. Então, saúde, educação, vocês vão ver já, porque eu vou abrir um relatório. Quando a gente fala de ODS, a ODS do Programa de Integridade,
é a 16. Só para vocês entenderem, não existe ODS sozinha, tá? Toda ODS, ela tem impacto e efeito em mais de uma unidade. Então, por exemplo, quando eu faço paz e justiça e transformo as instituições mais eficientes, eu diminuo a pobreza. Entenderam? Porque é óbvio, né? Se eu estou diminuindo, se eu estou aumentando a justiça, eu estou sendo, né, muito mais lógico na minha construção de política pública. Então, uma ODS, ela sempre vai estar de mãozinha dada o impacto e efeito em alguma outra. A ODS das cidades inteligentes é a 11, cidades, comunidades sustentáveis. O ESG e o ODS, eles são muito parecidos, tá? Por quê? Porque um vai olhar, o que é o ESG? Social, ambiental e governança. O que é governança? ODS 16. Sustentabilidade, vai entrar lá. A parte de água potável, saneamento, vai entrar a parte de ação contra a mudança de clima, vida na água, vida terrestre. Então, quando a gente fala de uma coisa, a gente já fala também de outra. Não sei se vocês sabem, mas hoje, não só planos de governos, mas planos de metas, todos estão fazendo a vinculação com as ODSs. Isso é muito legal, porque, inclusive, algumas câmaras, quando elas vão fazer algumas proposições, elas já colocam uns selinhos ali, de que elas também estão atuando dentro das grandes pautas mundiais. Mas muitas pessoas falam, são agendas. Gente, não vamos entrar nesse mérito. Se a gente começar a perceber os indicadores, são indicadores que se repetem ao longo dos anos. A diferença existem indicadores que eles são mais facilmente mensuráveis. Então, por exemplo, todos os sociais, eles são mais difíceis de você contabilizar. Os demais são mais fáceis de atingir. Então, é normal que o município vá primeiro atingir os não sociais para depois atingir os sociais. Só que os sociais são o que de fato atingem a sociedade. Então, por exemplo, você erradicar a pobreza, a parte que a gente vai pegar de qualidade de educação, igualdade de gênero. Eu recebo muita cidade que às vezes você teve todo um esforço para doar um terreno, trazer uma empresa, e a empresa vem. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas a empregabilidade da minha cidade não aumentou. Só que quando a gente faz a análise da educação, a educação do último ensino médio, às vezes nota 2 de matemática, às vezes nota 4. Aquela empresa ela não consegue contratar aquelas pessoas. Então, óbvio, se eu sou um executivo, se eu sou legislativo, eu vou fiscalizar mais a educação. E no executivo eu tenho que pensar em programas complementares. Não vai ter jeito, senão não vai ter, de fato, a potencialidade de empregabilidade. Então, essas são ações legais para a gente pensar em conjunto. Eu coloquei, que a nossa é 16, promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar acesso à justiça a todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Aí eu coloquei aqui, que vocês vão receber, algumas metazinhas da ODS 16, tá? Mas qual que é a ideia de forma geral? Não é só o combate à corrupção, mas você fazer a ampliação de fortalecer a participação social, você reduzir a corrupção, aumentar a proporcionalidade do Estado. E aí, a gente vai pegar um pouquinho dos crimes aqui. Não vou adentrar os crimes para vocês não acharem chata a palestra. O pessoal não gosta muito dos crimes. Quando a gente fala do diagnóstico de cidades inteligentes, monitoramento de ODS, vocês conseguem ver, Paraná, São Paulo, vários estados hoje, eles já têm a sua vinculação interna com o seu diagnóstico de cada ODS. E o seu plano de metas e o seu plano de governo, para quem vai sair candidato agora, tanto o vereador quanto o executivo, o candidato a prefeito, eles já colocam no seu plano de governo quais as pautas eles estão colocando. Por que isso é importante? Porque hoje, Banco Mundial, Unesco, FMI, existem várias organizações internacionais que fazem repasse condicionado. Qual que é a condição? Que você melhore alguns indicadores. Se eu te dou dinheiro, você tem 10 anos para melhorar o indicador de educação. Se eu te dou dinheiro, você tem 5 anos para melhorar o saneamento básico. Então, a condição é essa. Então, isso é muito importante, porque poucas pessoas têm essa percepção que isso existe. E aí, a gente tem vários indicadores hoje de cidades de desenvolvimento sustentável. Só para vocês verem, tem vários que são de tribunais. Só que só os de tribunais, eles ainda não são o perfil dos internacionais, tá? Então, hoje, quando você vai analisar o município,
Você, como vereador, você pode entrar lá no tribunal e falar assim, nossa, dentro dos indicadores de governança, o que o meu município não está cumprindo? O que ele não está fazendo, tá? E aí, só para vocês verem, existem várias mandalas, tá? Vários tribunais hoje, eles têm as suas mandalas de observatórios, que vão pegar os indicadores do próprio tribunal, que é de governança, mais os indicadores de ODS, mais os indicadores de ESG. O que eu gosto de mostrar? Os indicadores, eles não são criados à toa, tá? O que eu vejo muitas vezes? Às vezes eu vejo muito político, tem um desgaste enorme para você ir no gabinete de alguém e pedir uma emenda. Você ir no gabinete de alguém tentar fazer um acordo. Só que às vezes aquele município não vai receber vacina ou não vai receber uma verba. Por quê? Porque ele não colocou os dados no indicador. Não colocou. Alguém não preencheu. Então o que acontece se eu sou governador, eu olho para vários municípios e um estado, e eu tenho lá, por exemplo, remédio para diabetes. Se o município não diz que tem no mínimo 1000 pessoas com diabetes lá, por que eu vou mandar medicamento para um município que não precisa? E aí você vê às vezes pessoal falando, estou pedindo emenda para a saúde, estou pedindo mais verba, e não vem. Você pode fazer a conta política que você quiser, porque quando você vai pegar o dado com a parte técnica, vai dizer, ele não precisa. Ele não coloca esse indicador. Tem muitas pessoas da parte de segurança pública que dizem assim, por que o meu município não tem um posto de segurança pública? O número de BOs é muito pequeno. Se não tem BO suficiente, por que eu vou abrir uma patrulha ali? Por que eu vou colocar uma rota? Por que eu vou colocar uma ronda? Então, essa ausência de informação, normalmente é o que faz você ter uma ineficiência na gestão. Quando a gente fala dos pilares de ESG, o que é legal vocês saberem? Quais são algumas possibilidades aí? Gerenciamento de resíduos, combater aquecimento global, reduzir a emissão de gás carbônico, em relação ao social, as ouvidorias, empoderamento da participação social, política de incentivo à igualdade, na relação à governança, gestão de risco, planejamento participativo estratégico, independência e autonomia das pastas. Quantas e quantas vezes a gente não vê secretarias que elas existem no papel, mas elas não têm autonomia financeira? Se você não tem autonomia financeira, você é uma criança, não é verdade? Se você é uma criança na gestão pública, você dificilmente fará políticas públicas. Então esse é um ponto importante, a gente pensar que a gente vai colocar, quando a gente pensar em discutir um plano PPA, por exemplo, trazer mais autonomia para as pastas. Isso é muito importante, porque a autonomia também é responsabilidade. Eu vejo muito prefeito sendo caçado, e quando às vezes a gente vai analisar, às vezes o prefeito é um médico. Aí você vai dizer assim, não, mas em tal área de obras, abriu uma CPI, está tendo que depor lá, não vai depor. Quando a gente busca fazer a perícia, a gente olha, em que momento o prefeito participou daquilo ali? Em nenhum momento. Aí, claro, onde está a responsabilização? No gestor de contrato, no fiscal de contrato, no secretário. Então, quanto mais autonomia tiver nas pastas, melhor é. Aqui a gente tem vários indicadores, que são os indicadores dos tribunais, tá? Que é o em educação, em saúde, em planejamento, em fiscal, em meio ambiente, em cidade, em TI. Só para vocês saberem, nos últimos 10 anos, o pior indicador era planejamento estratégico. E qual que é o problema? Quem planeja mal, contrata mal. Se eu tenho uma escola, eu não sei quantos alunos vão vir, quantas cadeiras eu tenho que contratar, qual a chance de eu errar naquele contrato? 100%. Então, muitas vezes o que acontece é isso. Você faz vários elefantes brancos, porque você não tem ali uma instrução de diagnóstico de gestão pública, tá? Aí eu peguei aqui, ó, só para vocês verem como é que o pessoal normalmente faz proposições para isso. Você cria um manual lá de boas práticas de planejamento, você faz uma linha de carbono zero para algumas regiões. Existem cidades no Brasil em que é óbvio, você tem uma baixa você tem uma baixa quantidade de gás carbônico. Se você já sabe que aquilo ali é uma área que você tem um trânsito muito grande, tem uma avenida que praticamente não tem carro, tem várias cidades que têm instâncias que não tem nem ônibus no Brasil. É óbvio que eu vou usar aquilo ali como uma moeda ecológica. Às vezes a pessoa não está vendo a potencialidade do município. O Brasil tem muita dificuldade de entender as vocações municipais. As vocações municipais, para vocês terem uma ideia, eles geram um negócio chamado internacionalização municipal. Existem muitas cidades hoje, cidades irmãs,
por tratados internacionais, que você consegue investimento de cidade para cidade e internacionalmente. Você não precisa só depender do governo brasileiro. E às vezes é falta de visão, mas existem outras cidades que estão fazendo aí algumas ações. Eu gosto muito desse perfilzinho que o governo federal criou, que é a loja de doações, né? Vários municípios também colocaram isso. Que empresas gostariam de doar para o setor público para que eu possa fazer uma ação que eu não vou abrir uma licitação, porque nesse momento eu não vou contratar isso. Isso é muito interessante. Tem várias empresas que doaram aí, não só na época da pandemia, mas posterior a isso. Existe também essa ideia de plano de arborização urbana. Muitas cidades falam assim, como é que eu vou diminuir o gás carbônico? Como é que eu vou melhorar o meu gerenciamento do plano diretor? E assim, essa região, assim, muito Nordeste faz isso. Eles fazem muito planejamento estratégico de área de urbanização de árvores. Isso é muito legal. Existem algumas cidades no Brasil que elas fazem um caminho seguro para as crianças. Isso é muito legal. Às vezes você diz assim, por que isso não replicou? Às vezes não replicou porque as pessoas não tiveram a percepção de quanto aquilo ali melhorou para as cidades. E vamos falar um pouquinho de cidades inteligentes. Quando a gente fala de cidades inteligentes, tem um conceito que ele é muito específico da Comissão da União Europeia, que é assim, uma cidade inteligente é um lugar que integra sistema físico, digital, humano e redes tradicionais para melhorar recursos energéticos, ESG, certo? Reduzir emissões e beneficiar as empresas. ESG de novo, e a parte de beneficiar as empresas é a questão educativa, ODS, tá? Aí vem, a definição de uma cidade inteligente vai além do uso de tecnologias. Ela também inclui edifícios com maior eficiência energética, fontes de energia renováveis integradas, sistema de aquecimento, refrigeração, rede de transporte urbano mais inteligente, abastecimento de água, melhores instalações, eliminação de resíduos para desafios econômicos, sociais e ambientais. O que acontece hoje muito? Tem vários municípios onde você tem a prefeitura num ambiente extremamente arcaico. Você não tem a prefeitura cumprindo praticamente nada que ela exige de uma empresa, que ela exige de uma escola, né? Às vezes não tem isso. Às vezes você vai olhar o alvará do bombeiro. Várias escolas não possuem, não é isso? Só que você exige de uma empresa. Então, assim, a ideia aqui é dizer assim, olha, quando eu penso numa cidade inteligente, eu penso numa prefeitura que ela esteja instalada em um ambiente em que cumpra alguns mínimos requisitos, para que ela seja exemplo, para que ela possa cobrar um cidadão. Tem uma coisa chamada sentimento de pertencimento. Ninguém obedece ninguém se não tiver sentimento de pertencimento. Né? Você se ganhou o voto sabe disso. A pessoa só vota em você se ela acreditar em alguma coisa que você falou, ou se ela se sentir parecida com você em algum momento. A mesma coisa é quando a gente coloca uma lei. Por isso tem lei que pega, tem lei que não pega. A mesma coisa funciona para todas as áreas de políticas públicas. E isso é para vocês verem um pouquinho, tá? Vocês estão vendo esse chinesinho aí, vocês estão vendo esse arquinho na cabeça dele. Isso é o extremo do extremo de inteligência artificial na área de educação. O que ele está fazendo aí? Eles estão monitorando o quanto uma criança aprende de cada conteúdo que ela está sendo passada na escola. Então eu sei se a criança está prestando atenção, se ela não está. O que ela está tendo de rendimento, o que ela não está. Bárbara, isso é o extremo do extremo. Eu não estou dizendo que não é, estou dizendo só o que existe, tá? Estou dizendo que existe. Mas isso, não vou dizer que é uma tendência, mas se vocês forem ver hoje, muitas empresas, eles têm as câmeras não são só para segurança. A câmera também está calculando o rendimento daquele funcionário. Quantas vezes ele senta, quantas vezes ele vai no banheiro, se ele está muito ausente, se ele está muito tempo no celular, aí ela vai ficando vermelhinha, vai ficando verdinha. Não é só a questão do monitoramento da segurança. Esse daqui eu acho que vocês já viram em aeroporto e tal, né? Mas é cada vez mais recorrente. Em alguns países, o que acontece é, além de você monitorar a segurança, você também monitora as irregularidades simples. Então, se você pisou fora da, você atravessou fora da faixa, passou no sinal, assim como uma pessoa que passa no sinal vermelho é multada, se uma pessoa, um pedestre, está passando e ele não está atravessando na faixa de pedestre, ele também ali vai ser multado, vai ser alertado, por exemplo, tá? Então, isso aí, claro, existem, como é que eu vou dizer, graus de maturidade. Não estou dizendo que tudo é bom, estou dizendo que para cada ponto de cada uma das áreas, existe possibilidade de você utilizar
inteligência artificial. Essa é muito interessante, por exemplo, quando você pensa em pedófilo, quando você pensa em estuprador, quando você pensa em alguém que fugiu da cadeia e não voltou. Então, claro, existem cidades em que isso funciona muito bem. Quando eu comentei de São José dos Campos, se vocês foram lá, vocês vão ver, vários policiais, eles usam óculos de reconhecimento da base da polícia. Então, se ele está olhando uma multidão, ele vê alguém que é um fugitivo, ele consegue reconhecer e vai buscar a pessoa. Isso é muito legal, né? Então, assim, para a capital, para aeroporto, tem regiões que isso é muito interessante. Aqui, ó, é Santander, na Espanha. Vocês acham que tem algum município que faz isso no Brasil? Vocês imaginam algum que faça? Em Santa Catarina faz. Vários municípios de Santa Catarina faz isso, tá? Que é o quê? Você consegue ver cada serviço público. Então, como está a fila de cirurgia, se o lixo foi retirado. Então, isso é um perfil de cidades inteligentes real. Que é o quê? Você consegue ver o georreferenciamento da sua casa. Existe um aplicativo que eu gosto muito, ele chama-se Aqui Tem Remédio. Então, por exemplo, eu estou lá doente. Aí eu preciso de um remédio para câncer. Eu não vou sair da minha casa em 50 lugares para procurar se meu remédio está disponível ou não. Eu olho no aplicativo e vai dizer, em tal lugar seu remédio está disponível. Mas você vai lá, se registra, no dia tal você vai buscar. Isso não é muito mais eficiente? Óbvio, né? A questão de fila de atendimento também. Isso é muito comum. Hoje existem vários aplicativos para a questão da fila de atendimento. Aí vai dizer, porque alguém é prioridade, porque no outro não é prioridade. Dentro dos aplicativos, você ainda tem lá os graus de urgência e emergência. Mas isso é uma facilidade muito grande. Não é só a questão do ônibus, é a questão do lixo, é a questão do saneamento, é a questão de várias ações que você consegue fazer o monitoramento. E existem em várias cidades do Brasil. Então, assim, eu gosto de mostrar coisas que realmente funcionam, estão dando certo. Existem cidades que dá para comprovar que é uma possibilidade, né? Esse daqui, eu só mostrando uma possibilidade, tá? A Arábia Saudita pensou lá na criação de cidades sem carros. O Brasil, ele já tem potencialidades. Às vezes a gente não pensa no Brasil pensando realmente nas locações principais. Pode ser que eu tenha áreas que elas sejam extremamente atrativas por momentos específicos. A gente não está utilizando isso. Em relação ao turismo, em relação à arrecadação, em relação à lucratividade real daquele município, em relação ao turismo propositado. Então, assim, às vezes é legal a gente ver boas práticas em vários locais para a gente poder pensar, será que essa região, que eu praticamente não consigo trazer ônibus, que eu tenho pouco turista que vem aqui, será que eu não posso utilizar isso aqui para uma linha turística, como se fosse um oásis de tranquilidade, blá, blá, blá. Às vezes a gente não está pensando nessas vocações, tá? Isso é legal, porque isso hoje internacionalmente ele tem um peso, que é uma moeda de certificação, que ela traz uma potencialidade de investimento. Isso daqui, talvez vocês não vão gostar muito. Chama Crystal Nose. Ele é um sistema que ele consegue ler todos os seus e-mails e quando você vai em uma reunião política, a pessoa se digita, ele tem uma parte gratuita e uma parte que paga, tá? Então eu vou fazer uma reunião com você. Aí eu vou lá, digito seu nome, ele faz uma busca do seu perfil. Aí ele vai dizer, se você falar tal frase, tem mais chance dele concordar com você. Se você falar tal coisa, tem mais chance dele achar que o seu pensamento é inclusivo. Se você falar tais palavras para ele, tem mais chance dele dizer sim ao final da reunião. Isso é muito forte, tá? Nos Estados Unidos se usa demais isso aí para a questão política. Muito, muito, muito forte, tá? E a parte paga, então, tem muito mais detalhe. Normalmente, qual é a palavra que ele mais usa, qual é a cor que mais aparece nos e-mails dele, qual é o tipo de foto que eles clicam, e etc, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, a relação do ESG com o ODS. O ESG lá de governança, quais são as ODSs que eu tenho dentro daquele ESG? Quando eu falo do ambiental, quais são as ODSs que contemplam o ambiental? Quando eu falo de social, quais são as ODS que complementam o social? Isso é legal para quando vocês proporem realmente para a prefeitura, para o plano de metas e também para a Câmara, porque várias câmaras podem estar em consonância às 4 agendas internacionais, tá? É só vocês pensarem que tipo de ação a gente faz aqui que a gente cumpre quais ODS. Menos que eu faço assim, eu coloquei um copinho aqui que é de papel reciclado. Beleza, uma delas você já faz. É legal vocês terem essa percepção, porque assim, pequenas vitórias, né,
processo, pode ser coisa simples, mas é legal vocês perceberem que vocês, às vezes as pessoas não percebem isso, né? Que elas já cumprem muitas metas, né? Eles só não colocaram a mensuração e escreveram que cumprem. Entenderam o que eu quero dizer? E o que eu quero que vocês mostrem, que vocês observem, tá? Eu gosto muito disso. Assim, tem muita gente que fala de forma genérica. O genérico para mim não quer dizer nada. Eu quero saber, existe um indicador real? Sim. Aquele indicador, qual é? Qual é aquela ISO que vai de fato gerar a materialidade para aquele indicador? Isso para mim é um ponto importante. Que tipo de ação ou pilar ele está dentro do ODS, o ESG Cidades Inteligentes? E qual tecnologia que, se eu tiver no meu município, eu consigo mostrar que eu tenho aquela ação materializada? Eu gosto muito disso. Faço muita reunião com o PNUD e o PNUD ele tem muito essa preocupação. O município disse que tem, mas ele consegue comprovar que ele de fato executou aquela ação? Como ele prova? Normalmente é uma notícia de jornal, normalmente é uma ação que você tirou uma foto, mas eu gosto mais quando a gente faz ponto a ponto, tá? Estou mostrando aqui algumas ISOs que vão estar vinculando tanto a ODS, quanto a ESG, quanto cidades inteligentes. Depois vocês vão receber, tá? Mas, por exemplo, a ISO de educação e qualidade aqui, que é o quê? 21001. Então, gestão de sistema de gestão organizacional já cumpre aquela ação. Que tecnologia? Um aplicativo de educação e sistema educacional à distância. Então, por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de colocar um japonês de tarde, a criança vai cumprir lá de graça, X horas. Se eu fiz isso, ela cumpriu aquilo ali. Eu tenho mais acesso a ela de algum conhecimento que ela não tinha. Às vezes não precisa de curso. Existem várias parcerias do governo federal que você coloca no seu município e você disponibiliza aquela ação. Às vezes é só tentar imaginar. Eu quis fazer um por um, por quê? Porque às vezes a pessoa, ela pode fazer aquilo ali, ela só não pensou o que cumpriria aquela ação, né? A verdade é essa. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ali, ó, a igualdade de gênero. Qual pode ser, tem a ISO 26000. Qual pode ser a tecnologia? Um aplicativo que faz mapeamento, por exemplo, de assédio. Então, tem lá na minha prefeitura. Quais são os números de denúncias que teve? Como é que foi tratado cada caso? Esses casos, quais foram resolvidos? O que é resolvido? Uma pessoa foi demitida, ou se fez uma conciliação, ou se fez uma ação de mediação de conflito. Existem várias possibilidades de resolver um caso, mas eu preciso saber qual foi o resultado daquilo ali. Aí tem mais um aí, tá? Que é cada ODS eu fiz um para vocês, tá bom? Coloquei também de todos aí, tá? E aí no 16 eu coloquei ali, ó, sistema de transparência, aplicativo de ouvidoria e gestão de risco. Agora vamos para a parte que interessa. Vamos ver se vai. Volta o 17 para a gente. Volta. Obrigado. Tem algum antes ali? Pronto? Ó, vou abrir aqui para a gente ver. Ó. Eu vou mostrar um relatório de gestão. Não, primeiro eu vou mostrar o sistema. Ó, se vocês vão ver aí no meu WhatsApp. Não apareceu. Oba! E tem todos os partidos, né? Tem tudo quanto é gente. Então, graças a Deus. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Ó, eu vou abrir aqui primeiro. Eu vou abrir primeiro de eleição, tá? Depois eu vou abrir de gestão. O 9 a 12 tem? Dá para usar inteligência artificial na eleição? Dá. Opa, deu sem correto para ele. Eu cometi errado.
pegando, você pode abrir. Ó, esse aqui, deixa eu ver se ele vai pensar. Ó, esse aqui é de eleição, tá? O que é legal? Candidatura laranja. Ai, é muito difícil pegar. Gente, era difícil, tá? Vocês têm uma noção? Aqui tem todos os municípios do Brasil, 24 horas por dia. O próximo que vocês vão ver tem todos os municípios, todos os estados e governo federal. 24 horas por dia. Então, o que acontece é, eu quero saber quais urnas, quem votou em quem? Opa, quê? Ah, tá, desculpa. Eu quero ver quem votou, eu quero ver quais as urnas teve maior número de votação. Por que isso aqui é legal para a eleição, tá? É muito legal para o prefeito que ele consegue saber, olha, quais são o meu mapa de zonas quentes, que eu consigo saber onde eu tenho mais possibilidade de voto. Você sabe como é que é nos Estados Unidos, né? Como é que é nos Estados Unidos lá? As pessoas não vão onde são os extremos. Extremo é extremo. Você vai gastar muita energia para converter voto. Então você vai nos indecisos, você vai nas pessoas que não votaram, você vai nos bairros em que você teve o menor número de pessoas com interesse participativo político, certo? Porque ali tem mais chance de você conseguir uma conversão real, porque nos polos não vai acontecer. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial para a questão eleitoral, tem muita questão de você olhar primeiro o quê? Gasto de campanha, ponto final. Tem muita questão de a gente olhar candidatura laranja, porque isso derruba a chapa, não é verdade? E, principalmente, a gente fazer CPI antes, porque existe uma coisa muito forte que existe uma diferença muito grande entre eleito e posse. Você pode ser eleito, mas não necessariamente você vai tomar posse. Então, as irregularidades de gestão para quem está na situação podem impedir uma posse. E as irregularidades, né? Quando a oposição está muito ferrenha de fazer um diagnóstico real de possíveis irregularidades daquela gestão, principalmente voltado ao eleitoral, isso é muito mais forte de você conseguir comprovar. Por quê? Gente, é praticamente impossível você não errar. Essa é a verdade, né? É praticamente impossível. Então, você imagina você ter uma máquina que analisa 100% dos seus dados de uma prefeitura. Vai aparecer uma irregularidade? Vai, né? Então, aqui é mais uma questão eleitoral. Para você poder pensar assim, que tipo de pautas aquelas pessoas que não estão votando em mim têm interesse, para que quando eu for panfletar, para quando eu for argumentar, eu ir exatamente com que aquela pessoa tem mais chance de converter para o que eu quero que ela, né, que eu vou de fato propor para a minha prefeitura, mas que eu também quero que ela faça o voto em mim. Então isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa, para a questão estratégica do próprio candidato a prefeito. Quais são os vereadores que realmente nessas bases eles são fortes? Não adianta ele falar para mim que ele é forte, tu saber se ele teve voto mesmo, se ele continua sendo ali um potencial. E aí ele vai com aquelas pessoas em cada região. Então a gente fala isso aí que chama eleição 6.0, que é o quê? Quando você faz um tratamento específico para você avaliar eleições para ela poder te dar um resultado real. Os Estados Unidos fez muito isso. Aqui nos Estados Unidos ele usou um negócio que a gente tenta combater. E foi o quê? Eles usaram as fake news. Ele usou a fake news com um negócio chamado gatilho mental. Então, quando eu pego uma fake news, as pessoas às vezes elas não conseguem perceber qual que é o problema da fake news. Quando você olha um meme e você está muito nichado num único assunto, mentalmente você pensa que todo mundo está pensando aquilo ali. E isso, quando ele é fortemente impulsionado pela inteligência artificial, você cria uma bolha. E essa bolha, muitas vezes, tem consequência desastrosa. Então, teve uma empresa chamada Cambridge Analytica. Ela foi punida porque ela fazia isso. Além dela mapear e gerenciar, ela também fazia a questão da fake news. E aí, essa fake news mudava, destruía democracias no mundo inteiro. Então, o que acontece é, se você tirar a parte da fake news, né, se você trouxer um sistema que ele vai trazer sempre a informação mais pura e fidedigna, e você conseguir mostrar que qualquer ação da sua campanha, da sua gestão, ela é, de fato, um dado trabalhado, mas não manipulado, isso é muito importante. Então, assim, hoje no Brasil, a gente tem feito um trabalho gigantesco, não só para a gestão, mas para que as campanhas sejam campanhas em que elas vão fazer o que precisa ser feito, de uma forma técnica, mas com uma eficiência real, com dados reais e informações puras, tá? Isso é muito legal. Então, só para vocês verem esse mapeamento de parte eleitoral, e agora eu vou mostrar um que é mais legal ainda, tá? Que
é o que eu mais gosto. Depois eu vou mostrar os relatórios para vocês verem como é que normalmente isso funciona. Espera aí. Deixa eu largar. Eu só não peguei São Paulo, pessoal, porque São Paulo, vocês imaginam, né? Se eu subir na tela aqui, 500 fraudes de São Paulo, não vai ser muito bom hoje. Agora foi, que a internet está um pouco lentinha, mas está indo, ó. Só para vocês entenderem, tá? Aqui a gente tem o quê? A gente tem todos os municípios do Brasil, mas todos os estados, mas o governo federal. Então como é que funciona? Você vai pegar 100% dos pagamentos, 100% do desempenho, 100% das empresas, 100% dos sócios. Então o que acontece é assim, você tem um mapeamento do Brasil inteiro. Isso é muito legal. Por quê? Se você quiser acertar, você irá acertar. E se eu quiser auditar, eu irei auditar o melhor possível e imaginável que possa existir. Por quê? Porque somos 40 robôs trabalhando em 400 bases, fiscalizando 24 horas por dia, todos os dias do ano. Que ser humano faz isso? Nenhum. Então, o que é legal? Quando a gente faz essa ação de monitoramento, a gente consegue fazer um acompanhamento de todas as licitações que estão irregulares. O que é licitação irregular? Uma licitação que não podia ser uma elegibilidade, mas ela foi. Uma licitação que tinha concorrente, mas que deu deserto 500 mil vezes, os pareceres estão todos errados. Quem lê os pareceres? O robô. E depois que o robô lê, quem lê? Os advogados. Né? Então, assim, por que isso é importante? Para uma CPI, isso é muito importante, porque quando você estiver numa CPI, ninguém fala para você assim, por que você escolheu tal processo e não o outro? Não, eu olhei todos. E só colocamos aquilo que aparece irregularidade. Por que quando eu pensei no sistema, eu criei isso daí? Quando eu fui auditora, muitas vezes na minha vida o pessoal perguntava para mim, por que você pegou 40% dos contratos, não pegou todos? Eu falava, gente, porque é uma amostragem. Sabe, isso me dava muita raiva, sabe, de verdade, me dava muita raiva. Aí eu pensei, não vai ser mais amostragem, vamos pegar 100% de tudo. Porque quando alguém perguntar, a gente vai dizer, não tem nada de perseguitório, nós olhamos todos, as irregularidades estão aqui e os demais estão lá. Então isso trouxe um nível de eficiência absurdo. Então, vocês terem uma ideia, a gente tem Câmara hoje, tem relatório com 18 mil páginas, de mais de 60, 90 milhões de reais em irregularidade. Então, assim, a gente tem prefeituras hoje que elas monitoram 24 horas por dia. Aí tem o quê? Cada secretário avalia a sua própria secretaria. Tem uma chefe de gabinete que eles colocam uma televisão, uma TV desse tamanho, né, um PowerPoint, em que o prefeito e o chefe de gabinete olha secretaria por secretaria. Por que isso é importante? Porque, gente, vocês não são inocentes, nem eu. Chega uma hora que alguém te trai, chega uma hora que alguém para de passar informação para você. Se você não tiver, de fato, a informação na mão, você não vai gerenciar bem o seu município. Você não vai conseguir fiscalizar bem, como vereador, por exemplo. Uma CPI, se você não fizer uma CPI bem estruturada, alguém pode mostrar que tem ali uma má fé ou uma má conduta. Então, quanto mais dado e informação tiver, melhor. Então, só para vocês verem aqui, tem isso que é legalzinho, ó. Você consegue pegar por função de governo, você consegue pegar todas as despesas, você consegue pegar todos os tipos de fornecedores. Só que só para vocês terem uma ideia, a gente consegue pegar, por exemplo, tá, só para vocês verem. Eu consigo pegar todos os médicos de qualquer região do Brasil. Eu vou dizer assim, quantos fazem hora extra? E quantos estão em mais de 5, 6, 7, 8, 10, 12 municípios ao mesmo tempo? Isso é muito importante. Por quê? Se existe uma fila, existe alguém que não está trabalhando. Ou então não, todos trabalham e Ministério Público, nós precisamos desse concurso.
Porque todos os nossos médicos cumprem a carga horária, todos estão aqui e nós precisamos de mais funcionário. É uma instrução muito boa com a defesa? Uma procuradoria? É uma boa instrução com o plano de governo? É uma boa ferramenta para você mostrar, tá vendo que está em vermelhinho? Tudo que está em vermelhinho é o quê? Médico que faz hora extra ou médico que está em mais de 3, 4, 5 cidades. E aqui embaixo, ó, quando você clica no nome de qualquer, aqui é tudo fictício, tá, pessoal? Para vocês só entenderem. Aparece aqui embaixo qual hospital ele trabalha, em qual cidade ele trabalha. Quando a gente faz CPI, ou quando a gente pega para município, o que a gente faz? Olha, como assim um cara está em 5 municípios em que tem 2, 3, 4 horas de diferença, ou ele faz mais de 24 horas por dia de trabalho? Não dá, não faz assim, entendeu? Só que antes era o quê? Fofoquinha. Agora não é mais fofoquinha. Agora tem materialidade para comprovar. Então, ou você vai chegar uma linha de gestão e governança, e você vai alertar o secretário vai chamar um por um, vai fiscalizar, e daquele momento em diante não se faz mais nada, ou então não. Se abre uma ação de corregedoria para cada um deles. Entende? Quem decide é a gestão. Mas se você tiver a chance de não errar, você erraria? Aí quem decide, né, é quem está no poder. Aqui é a questão de equipamento. Isso aqui a gente fez muita CPI Covid em vários lugares. Que é o quê? Eu fiz muita CPI que teve município que gastou verba Covid com tábua de chope, copo de churrasco. Tive cidade que gastou uma quantidade enorme percentual com saco de lixo. Então, por que isso é importante? Para gerar materialidade de saber, tinha respirador funcionando? Comprou quanto de máscara? Tinha vacina? Não tinha? Vocês terem uma noção, a gente consegue pegar até 20 anos para trás, tá? 20 anos. Então, assim, isso é muito legal, porque, claro, se eu vou gerenciar a minha cidade, eu estou no melhor do mundo fazer uma super gestão. Se eu vou fiscalizar, eu vou ser o melhor fiscalizador que eu posso ser. Porque eu vou ter sempre materialidade para mostrar o que tinha de regular ou irregular. Então, só para vocês verem. E aqui é o final de todos, tá? Aqui, eu não vou fazer com vocês, porque senão eu tenho que perguntar, alguém me dá um CNPJ, tá? Então, assim, aqui a gente digita qualquer CNPJ. Vocês têm algum CNPJ aí? Querem falar algum? Alguém quer falar algum? Quer falar algum? Deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente digita aqui algum CNPJ, o que acontece? Na hora que você digita o CNPJ aqui, você consegue ver todo o grupo societário daquela empresa. Isso é muito importante para você fazer o quê? Analisar se por acaso vocês têm o mesmo grupo econômico concorrendo na mesma licitação. Anos e anos e anos e anos. Ou então, o que dá para você olhar? Se aquele grupo ali, ele está doando para cada campanha e está sendo contratado depois. Esse é o problema? Não, o problema é você ser contratado por sobrepreço. O problema é você ser contratado de forma irregular. Entende? Então, assim, isso é muito legal para a gente separar o joio do trigo. Existe a forma correta de fazer as coisas, existe a forma incorreta de fazer as coisas. Só que, hoje, com a inteligência artificial, você consegue fazer isso em 3 segundos. Se vocês falassem para mim no CNPJ, em 3 segundos aparece na tela, entendeu? Vocês não quiserem falar. Então, assim, esse que é o importante, que é aquela redezinha. Lembra quando vocês viram uma redezinha lá que estava cheia de sócio? Ela é aquele jeitinho. Então, se a gente digitar, deixa eu ver, sei lá, vou jogar Americanas, vai. Americanas, que acho que vai ficar muito grande. CNPJ. Nosso lá. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vou nem sei quem que é. Vamos pro saco, vamos ver. Fornecedor, qual que é? Aí você vai digitar lá. Aqui, ó, agora apareceu. A internet tá vendo. Então ele tá muito pequenininho aqui, ó, porque tem tantos. Isso aqui, ó, cada pontinho desse aqui é um sócio, tá vendo? É que são muitos, né? A gente abre, da família. É que eu quero pegar o menorzinho. Quer falar uma? Fala aí pra mim. Ó, tá aparecendo aí, ó, tá vendo? Ó, aparece automaticamente, ó, qual é a sua área.
coisa ali, do tipo, se eu quiser ficar procurando mais coisa, do tipo, isso aqui é muito legal, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Qual que é a maior utilização disso aqui? Quando é uma ação de Ministério Público, precisa saber quais são os sócios, quais são os advogados, quais são os grupos econômicos, né? Mas é claro, se você vai fazer uma CPI, vamos fazer uma bem feita, né? Você vai fazer uma ação de improbidade, vamos fazer uma bem feita. Você vai comprovar uma questão de cassação, vamos fazer uma bem feita. Então, assim, só para vocês entenderem que quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de perfil de governança, programas de integridade, o Brasil está muito à frente. Em cidades de mais diferentes tamanhos. Não é capital. Tem cidadezinha de 20 mil habitantes, tem cidadezinha de 100 mil habitantes, tem cidadezinha de 500 mil habitantes, tem todo tipo de modelo, tá? Só para vocês verem mais ou menos como é que é um perfil de relatório. Vocês estão vendo como é que funciona? Ó? Você consegue colocar verdinho para tudo que está regular. E tudo que está irregular, você vai colocando vermelhinho. Então, o que é legal? Tem certidão que não está sendo entregue? Pô, tem que entregar. Então, eu sou vereador. É uma coisa simples, mas às vezes aquele documento faz com que não venha uma verba para aquele município, faz com que não venha uma arrecadação para aquele município. Então, às vezes, é uma coisa que você vai fazer para ajudar a gestão, uma fiscalização propositiva, entendeu? Não uma fiscalização só com uma perseguição, não, uma fiscalização com enfoque de melhoria. Então, isso é muito legal. E aí, dá para fazer em várias áreas, tá? Estou só mostrando aqui, mas Bolsa Família, educação, obras, meio ambiente e assim vai. Tem um negócio aqui que é muito legal, que é de acompanhamento de gasto, de utilização de medicação. Então, assim, para que é isso? É para que a gente consiga ter no Brasil, como é que eu vou dizer isso? Uma gestão que você consiga confiar nos dados, né? Que você consiga gerar uma melhoria. Aqui é a parte de cidades inteligentes, né? Hoje em dia, o que é legal? Tem muito município que nem imagina que ele está cumprindo muitas ações. Então, você faz a fiscalização e você diz, esse requisito você cumpre, aquilo você não cumpre. E aí a pessoa consegue barganhar acordos internacionais, ela consegue barganhar acordos estaduais, entendeu? Porque assim, você conseguiu fazer um mapeamento, o que é legal, só para vocês entenderem. Isso daqui a gente não pergunta para nenhum servidor. O sistema, ele usa LGPD, então ele vai em todas as bases e ele puxa, entendeu? Então, o que é legal? É como se a gente estivesse assim, vocês imaginem que a gente está numa estrada. Você viu um radar. Você vai a 300 por hora? Não. Isso é um radar. É um radar que 24 horas por dia monitora todas as secretarias. E também monitora a Câmara, tá? Executivo e Legislativo. Aí acontece se eu sei que tem alguém 24 horas me fiscalizando, eu vou tentar fazer alguma coisa errada? Porque eu vou ser pego, não tem como, entendeu? Então, automaticamente você gera integridade. É a máquina gerando a integridade humana. É o que eu gostaria? Não, eu gostaria que fosse o inverso. Mas é uma possibilidade da gestão poder ser muito mais eficiente, eficaz e econômica. Então, eu espero que vocês tenham visto, né, uma coisa que vocês ainda não conheciam. Fico contente, né, de perceber que tem vários municípios que fazem várias ações, então não é uma coisa que não existe no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Tem uma cidadezinha chamada Colatina, que é no interior do Espírito Santo. Eles estão concorrendo agora ao prêmio Inovário, só dessa parte de acompanhamento de gestão. Então, tudo que tem de irregular, o que o prefeito faz? Ele faz uma ata de reunião em que ele diz, cumpra-se tal coisa, faça-se tal coisa. Então, você consegue ter ali uma gestão em que você dá responsabilidade para cada secretário. Isso é importante na questão do dolo. Vocês viram como o palestrante anterior falou da questão do dolo? Isso blinda o prefeito, isso blinda o presidente da Câmara. Por quê? Ele não está sendo perseguitório a ninguém. Ele só coloca ali no relatório que tem materialidade. Para o prefeito, ele está dizendo, cumpra-se tal coisa, a responsabilidade é sua, secretário, a responsabilidade é sua, servidor. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se a gente tiver alguma dúvida, pode fazer, tá? Perguntas, tranquilo. Quando eu for prefeito, eu sou assessoria. Alguém tem alguma dúvida? Seu telefone. Meu telefone, vou por aqui, peraí. Coloquei lá no final.
Ó, esse é meu telefone mesmo, tá? Peraí, tô fechando aqui. Já queremos esse serviço. Já. Ninguém tem nenhuma dúvida? Ah, tem? Qualquer prefeito. Sim. Boa tarde a todos, todas. Vereador professor Edilson Taguatinga. Sabemos que isso é o futuro já chegando na nossa realidade, né? A fiscalização é complexa no Brasil ainda porque tem um problema cultural.